Olá, boa noite. Está começando a Ação Social e no programa de hoje você vai ver Registro de Nascimento, um documento adquirido pela criança assim que ela nasce e que garante todos os direitos de cidadão. E ainda, direitos e deveres, como fazer para que sejam garantidos? Tudo isso e muito mais aqui no Ação Social. Todos os dias nascem milhares de crianças no mundo e o primeiro passo para que elas sejam reconhecidas como cidadãs e que tenham os direitos garantidos por lei é requerer junto ao cartório de registro civil a certidão de nascimento, que é totalmente gratuita e necessária. Só que existem casos de pessoas que passam grande parte da vida sem terem sido registradas. E o que fazer quando isso acontece? E como viveram tanto tempo sem os documentos básicos? Vejo casos de pessoas que só resolveram requerer os documentos depois de anos. Há menos de uma semana para o nascimento da criança, os pais José Mário e Vanessa aguardam com ansiedade a chegada do bebê. A Ana Júlia pra gente é um presente de Deus mesmo, né? E a gente está muito feliz mesmo. E a gente está, assim, muito ansioso para ver o rostinho dela, né? A gente, assim, nesses 9 meses de gestação, a gente foi arrumando as coisinhas dela, a roupinha dela, tudo, assim, aos poucos a gente foi arrumando. E a gente, assim, espera que ela venha trazer alegria pra gente. Eu tenho certeza que ela vai trazer. Oi, filha. E assim como muitos brasileiros, mais um acidente de percurso. A vinda da Ana Júlia não foi uma coisa assim que a gente fez... Não foi planejado, entendeu? Mas mesmo assim, a alegria não deixa de ser a mesma. Como que vocês podem ver, o cuidado, todo o cuidado que a mamãe tem, cada roupinha, cada detalhe. Apesar de ser o primeiro filho, os pais já sabem o que fazer. A certidão de nascimento para a gente é importante porque através desse documento é que ela vai poder participar da sociedade, né? Assim, considerada cidadã mesmo, né? A certidão de nascimento é o documento que dá origem aos demais documentos. É a partir da certidão de nascimento que a pessoa é reconhecida como cidadã, é onde ela pode requerer e reivindicar todos os seus direitos. A partir da certidão de nascimento, ela vai conseguir a expedição dos demais documentos, como o RG, o CPF e outros documentos necessários no dia a dia de todo cidadão. Depois de 9 meses de espera, os pais Vanessa e Zé Mário já podem segurar a filha nos braços. O neném nasceu dia 11 de outubro e o pai já está pronto para ir ao cartório registrar. Mas antes, vamos acompanhar como foram os preparativos lá no hospital para o nascimento da criança. E assim, nasce um novo cidadão. Nasceu super bem, viu? Saudável, hein? Agora que já está tudo bem, só falta uma coisa, a certidão de nascimento. E o Ação Social vai acompanhar o Zé Mário até o cartório civil local, onde será lavrado o registro de nascimento de sua filha. Qual o nome da criança? Ana Júlia Silva Souza. Segundo dados do IBGE de 2004, no Brasil, existem pelo menos 550 mil pessoas sem registro de nascimento. Este foi um procedimento normal que todo pai deve seguir, ou seja, registrar o filho assim que ele nascer. Mas existem casos de pessoas como Dona Maria José, que só foi ser registrada quando já havia completado 19 anos de idade. Meus pais, né, que não autorizou, né, não foi atrás, né, não foi atrás do cartório para ver se podia registrar ou não. Ficou naquela. Que sim ou não, então por isso eu fiquei esperando. E a senhora foi registrada só quando foi para casar? Para casar. E se não fosse para o casamento, a senhora teria o registro? Acho que até hoje estava sem registro. Na escola lembra das dificuldades que passou e o único documento que apresentou foi a certidão de batismo. Foi assim, eu fui lá na escola, meu pai levou eu, só que lá eles faziam tipo de uma carteirinha. Carteirinha, assinava, aí eu ficava estudando. Boletim, né, que tinha boletim. Mas encontrou alguma dificuldade para fazer a matrícula? Encontrou, porque não tinha registro, né? Então fazia só o nome, Maria José Gomes, Maria José Bezerra naquele tempo. Aí ficava naquele lá, aquele boletinho, e ficava por isso mesmo. Dona Maria José não é um caso isolado.
O mesmo aconteceu com o seu José Inácio e Dona Santina. A diferença foram apenas os motivos que os levaram a requerer a certidão. Nascida em 1º de novembro de 1947, no estado de Alagoas, foi só em 1977, quando já havia completado 30 anos, e vinda de Alagoas para São Paulo, é que Dona Santina resolveu requerer a certidão de seu nascimento. E um fato curioso, ela só o fez porque começou a encontrar dificuldades para ser atendida em postos de saúde e Santa Casa. E lembra que se não fosse por este motivo, estaria até hoje sem o documento. Ele reclamava comigo, porque se eu não tirasse o documento meu e dos meus filhos, quer dizer que não tinha mais consulta mais. Chegava lá, não ia ser atendido. Aí eu arrisquei a tirar. As filhas do casal contam que também não foram registradas assim que nasceram e que o pai só foi registrado aos 69 anos. O meu, quando nós veio pra cá e minha mãe pegou e tirou nossos registros, né? Aí depois ela foi tirando dos outros que foi nascendo. Que nós veio, eu e ela e meu pai, e meus 2 irmãos que veio tudo sem registro. Meu pai mesmo não existia, né? Ele não tinha os documentos dele, era uma pessoa que ele não existia, né? Se Deus o livre guarda ele falecesse, como que nós ia fazer para enterrar ele? Né? Porque hoje em dia a gente tem no registro já o nosso sacrifício. Quando a pessoa morre, imagina ele que não tinha, né? Segundo o oficial do cartório, no estado de São Paulo, o registro tardio não é tão comum. Isso acontece com mais frequência nas regiões norte e nordeste do país. No estado de São Paulo, não existe esse problema dos pais deixarem de registrar seus filhos, porque existem cartórios bem próximos da maternidade. Hoje, os postos de saúde exigem dos pais a certidão de nascimento para que os filhos possam ser vacinados. Então, no nosso estado, não é comum os pais deixarem de registrar os filhos assim que eles nascem. No entanto, nos demais estados da federação, principalmente no norte e no nordeste, existe sim esse problema. Principalmente pelo fato de não ter cartórios próximos das localidades onde as pessoas residam. Existem na Amazônia, principalmente, no estado do Pará, o índice de registro de nascimento é bastante baixo. O oficial do cartório explica como as pessoas que não têm o registro de nascimento devem fazer para regularizar a situação. O registro tardio, depois dos 12 anos, ele deve ser requerido judicialmente. O pai comparece em cartório com 2 testemunhas e requer a expedição da certidão de nascimento. É feita a petição, o juiz autorizando, o oficial lavra o registro e entrega a certidão para a parte que requereu. Mesmo depois de tantas dificuldades encontradas ao longo da vida e só depois de alguns anos começar a ter os direitos de cidadão garantidos por lei, seu José Inácio, assim como Dona Santina, hoje se orgulham de serem reconhecidos como cidadãos brasileiros. Para mim foi o maior orgulho que eu tive na minha vida de tirar meus documentos de meus filhos. Sabemos que a certidão de nascimento é o primeiro passo a ser tomado para que a pessoa seja reconhecida como cidadã e que tenha todos os direitos garantidos por lei. Mas você sabe quais são esses direitos e os deveres? Veja então no próximo bloco. A cidadania vai além da esfera dos direitos e deveres. Para sua segurança, existem leis e códigos que protegem os cidadãos. Todo cidadão tem direito à vida, à saúde, à moradia. Direitos esses garantidos por lei e que possibilitam uma vida digna a todo e qualquer cidadão. Mas será que esses direitos são mesmo respeitados? O Ação Social veio às ruas para saber como vivem pessoas que não têm exatamente o direito à moradia, um direito básico de todo cidadão, mas que muitas vezes não é respeitado pelas leis e pelos governos. Por isso, o Ação Social veio ver de perto como vivem essas pessoas. É duro você dormindo aí numa caçada aí. Eu também não tenho moradia. As pessoas veem eu assim, mas a minha família são eles. A moradia está dentro dos direitos civis mais importantes para que o ser humano possa ter uma vida digna. Então eu deixo um apelo à população
que não discrimina essas pessoas. Talvez a falta de moradia seja um dos grandes problemas no mundo. Mas, segundo eles, o que contribui para o aumento desse problema é a falta de oportunidades, já que alguns deles têm uma profissão. Eu sou plantador de mato, mas cheguei aqui e não consegui arrumar nada. Tenho profissão, sou mecânico, trabalho com motocão, trabalhei aqui na usina Santa Fânia há muitos anos. Mas Deus é mais poderoso. Uma hora a gente dá a volta por cima. Segundo o promotor de justiça, antes de se falar sobre os direitos do cidadão, é preciso que se entenda o conceito do exercício da cidadania. Antigamente esse conceito de cidadania ficava muito circunscrito à questão de votar e ser votado, né? Hoje o conceito é muito mais amplo do que a questão meramente política, né? Então ela diz respeito ao sujeito de maneira, no caso da pessoa que participa da sociedade, poder, cumprindo o seu papel social, além de participar da vida em sociedade, exigir todos os direitos, né, para que sejam concretizados aqueles que estão previstos na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Além desses direitos, existe também o Código de Defesa do Consumidor, que possibilita que os consumidores tenham seus direitos assegurados na hora da compra. O Código de Defesa do Consumidor, que já existe há aproximadamente 12 anos, mais ou menos, e que, infelizmente, a comunidade, a população não tem consciência dos direitos que estão ali para defendê-los. Que nem o PROCON é um órgão, por exemplo, um dos responsáveis, lógico, de divulgação dos direitos do consumidor. Só que o consumidor, como cidadão, o consumidor ou qualquer cidadão, ele tem que ter conhecimento da lei. Tanto é que, judicialmente, inclusive, você jamais pode ignorar, alegar a ignorância à lei. Mas com Marcelo foi diferente. Vítima de um golpe na internet, perdeu cerca de R$4.000 através de uma compra feita a uma empresa que, na realidade, não existia. Na verdade, eu sabia que existia riscos, né? Tudo existe riscos, então o que eu fiz? Eu procurei no CNPJ, entrei no site da Receita Federal, vi se a empresa estava legalizada, vi se ela estava com toda a documentação em dia e ela estava. Então, para mim, na verdade, eu achava que isso era o bastante para ser seguro a compra. O caso do Marcelo, que ele acabou fazendo uma compra pela internet, tem solução sim, na maioria dos casos. No entanto, dele é especial porque o site foi retirado do ar, por não ser legal o site. Então, não há legislação que regule as compras feitas através da internet. No entanto, são aplicadas a legislação de compra que habitualmente feita diretamente no estabelecimento. Então, tem sim resguardo as compras feitas pela internet. No entanto, as pessoas lembrarem nesse momento dos deveres. Quais são? Pesquisar o site. Existe um site que é o www.registro.br. Você inserindo a página do site, o endereço do site, ele te dá o endereço físico, o nome do responsável, o nome da empresa, CNPJ. Ali você verifica se a empresa realmente existe ou não. Aldar Queixa descobriu que era apenas mais um na lista de mais de 100 consumidores que, assim como ele, caíram no mesmo golpe. Foi aí que eu tomei susto, que apareceu lá, site bloqueado para maiores informações, um número de telefone que era o número da 15ª DP de São Paulo. Foi quando eu me assustei e liguei na 15ª DP e eles simplesmente me falaram, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: você queria informação sobre o que? Eu falei sobre a exclusivo computadores, limitado, tal. Ele falou assim, você já fez o BO? Eu fiquei assustado, porque eu falei, não, na verdade eu não estou sabendo de nada, eu preciso fazer o BO contra alguma coisa. Eles explicaram que a empresa que estava regulamentada, que não tinha nenhuma reclamação, simplesmente resolveu dar o golpe de estelionato. Fugiu com dinheiro meu e de mais de 150 pessoas que já tinham feito inquérito naquela DP. Então, os consumidores, normalmente, eles hoje têm a noção do direito, no entanto, eles não sabem exigir o direito no momento certo. Na hora que ele é lesionado, ele deixa de ter algumas informações necessárias, principalmente para reclamação ou via administrativa, como é no PROCON, ou via judicial. Apesar de falar em direitos, também devemos saber que todo cidadão
tem a obrigação de exercer os deveres. As pessoas não devem apenas cobrar, mas participar mais da construção da sociedade. Ou seja, fazer com que os direitos sejam garantidos sim, mas acima de tudo, fazer com que os deveres sejam executados. Por isso, o Ação Social veio até a Feira Livre para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Será que todo mundo sabe? Será que todos têm consciência de quais são esses deveres? E você aí de casa, sabe? Alguns. Quais são? A educação, o trabalho, a saúde e o lazer, né? E os deveres, você sabe quais são os seus deveres? Aí você pegou, hein? Aí você pegou. Os deveres não. Em relação à cidadania, você sabe quais são os seus direitos como cidadã? Não, nenhum. E os deveres? Você tem deveres a cumprir como cidadã. Você sabe quais são esses deveres? O principal que eu sei é sobre eleição, né? Votar, que eu acho que é o principal, né? Dever do cidadão é esse. É o único que eu sei. Como cidadã? Eu acho que é o direito de ir e vir, né? O que mais? Eu acho que como cidadã também a gente tem que cumprir todas as nossas obrigações, né? Pagar nossas contas em dias. E eu acho que é isso. E em relação aos seus deveres? Você sabe que além de direitos, você também tem os deveres. Você sabe alguns deles? Como cidadã? Você me pergunta agora. Sim, eu tenho meu direito de ir e vir, né? A livre circulação, né? De entrar em todo estabelecimento sem ser barrado, né? Desde que eu seja uma pessoa idônea, né? Que não vai fazer nada de errado. Eu acho que você tem livre acesso a todo espaço. Você tem direito de fazer tudo, menos aquilo que não me convém, né? Em relação aos deveres, porque além dos direitos também tem seus deveres. Você sabe quais são eles? Os meus deveres, acho que respeitar, acima de tudo. Respeitar para ser respeitado, certo? Acredito que isso seria o tema principal. O resto, a partir disso, vem. Como cidadão, além do direito que a Constituição assegura, o direito de ir e vir, ao direito à saúde, ao direito ao lazer, à cultura, ao esporte, à educação e o direito ao voto, ao direito de votar, de escolher aquelas pessoas que vão representá-la. Esses são os dos princípios basilares da cidadania. Deveres do cidadão, primeiro de tudo, é o cumprir todas as leis, seja ela de qualquer hierarquia, o cumprimento de todas as leis. Se o cidadão cumprir todas as suas leis, já está cumprindo, é um dos deveres dele. O dever é de saber reivindicar, das partes do dever do cidadão. Outro dever, como eu disse, o cumprimento das leis, o cumprimento da norma administrativa e da norma constitucional. O Ação Social termina aqui e esperamos que você procure conhecer mais essas leis e exerça o seu papel de cidadão. Uma boa noite e até a próxima!